Alô, pessoal do primeiro colegial agora, hein? Grécia Antiga. Então, segundo bimestre é período clássico. Então, período clássico é o período em que nós vamos ter de importante para a prova, né, e futuramente para o vestibular, as coisas importantes do período clássico são as guerras. As guerras greco-pérsicas, ou médicas, ou pérsicas, e a Guerra do Peloponeso. Então a guerra greco-pérsica, ou as guerras greco-pérsicas, médicas, elas são entre os gregos e os persas. Enquanto a Guerra do Peloponeso é uma guerra entre as cidades-estado gregas. Bom, então, ao longo do tempo, como a gente falou, as cidades gregas se desenvolveram para a criação da polis, da cidade-estado. Em algumas cidades-estado, nós vamos ter o surgimento da democracia como forma de governo. Em outras cidades-estado, nós vamos ter a aristocracia, né, como forma de governo. A aristocracia, que é um governo de uma pequena elite, enquanto a democracia é o governo dos iguais, né, de todos aqueles que eram considerados iguais. E uma noção um pouco maior, né, um pouco mais extensa dessa igualdade e das pessoas, né, e não apenas ligadas ao seu enriquecimento. Né? A pessoa é muito rica ou a pessoa é muito pobre. Não é isso. Você vai ter efetivamente uma igualdade entre as pessoas. Se a pessoa é livre, então ela tem direito político, ela tem cidadania, ela tem deveres, mas também tem direitos. E o principal dos direitos é participar da vida política da cidade. Na aristocracia não, nós temos uma pequena elite que governa, né? E essa pequena elite governa para si em detrimento dos outros. Enquanto na democracia nós temos uma noção mais expansiva de igualdade, de cidadania. Bom, as cidades-estado grego então se desenvolveram. E o que é importante para nós? Esparta e Atenas, né? Então Esparta, uma cidade-estado aristocrática, militarizada, aonde o estrangeiro não podia se estabelecer, daí a xenofobia, e uma cidade aonde uma pequena parcela era considerada cidadã, que eram os esparcíatas ou espartanos, né? Então, ela se desenvolveu também dentro de um sistema extremamente militarizado, né? Os cidadãos iam para o serviço militar a partir dos 7 anos de idade e ficavam pelo menos até os 30, de uma maneira estrita. Depois dos 30 ainda continuavam militarizados, mas aí eles já tinham outras funções também, inclusive participar da política. Enquanto em Atenas nós temos o quê? A presença muito grande dos estrangeiros que vão para lá fazer negócios, certo? Terem propriedades, cuidarem do comércio e tudo mais, né? Então nós já temos uma diferença gritante aí, né? Onde em Atenas não há nenhum tipo de xenofobia, os estrangeiros são bem vistos e bem-vindos. Então, inclusive, eles têm até uma caracterização social em Atenas, que são os metecos, que são os estrangeiros que vivem em Atenas. Só lembrando que estrangeiro era quem nascia em outra cidade, né? Não era quem nascia fora da Grécia, quem nascia em outra cidade. Então, você nasceu em Tebas, você está em Atenas, você é estrangeiro, apesar de você ter a cultura grega, mas cidade, por isso que é chamada de cidade-estado. Cada cidade é como se fosse um país. Então você, no caso de Atenas, tinha a cidadania a partir do momento que você passava a ter o seu, ou você nascesse lá, ou seus pais fossem atenienses, né? Então, o que acontece? Você tem essa diferença. Então, Atenas vai se desenvolvendo nas lutas sociais, muito exacerbadas, porque devido ao surgimento da polis, você passa a ter uma luta social grande
porque você vai ter um monte de pessoas sem terra, e essas pessoas sem terras vão lutar pela terra. Uma maneira que Atenas e outras cidades-estado encontraram para combater os sem terras era exatamente a expulsão dos caras através da colonização grega, né, que é então a chamada diáspora grega, ou a segunda diáspora grega, entre os séculos 8 e o século 6, que é o principal, no período arcaico. Aí, esses caras enriquecidos pelo comércio vão começar a lutar pelos seus direitos. Então eles vão querer ser igual à aristocracia rural, aquela que tem terras, porque até então era rico quem tinha terra. E a partir do desenvolvimento do comércio, você passa a ter uma noção de igualdade maior. Eu sou rico também, eu sou igual a você, a sua riqueza vem da terra, a minha vem do comércio, mas nós somos ricos, então nós temos que ter igualdade. Então começaram as lutas sociais. Nessa luta social em Atenas, nós vamos ter a possibilidade de algumas mudanças legislativas. Então, o primeiro cara importante foi Drácon, em 621 a.C., e que ele pegou fundamentalmente as leis, que eram leis muito rígidas, e eram leis que favoreciam a aristocracia rural, né, e escreveu as leis, porque até então as leis eram orais. Ele escreveu as leis. E além disso, tornou qualquer delito muito simples em uma pena extremamente alta, né? Daí você falar que é uma lei draconiana. Uma lei draconiana é quando ela tem uma pena muito grande para um delito não tão grande, tá? Então, mas o fundamental do Drácon em Atenas, 621 a.C., foi escrever as leis, porque até então as leis eram orais, ou seja, muito mais fácil de manipular, porque aí o cara que era do Poder Judiciário falava, a lei diz isso e tal, quando não estava escrito, então poderia dizer qualquer coisa. Então agora, escrita a lei, então eu passo a ter o questionamento, falar, não, mas a lei não diz isso. Você está falando isso, mas a lei diz outra coisa. Então eu posso questionar, né? Principalmente nessa situação que o Brasil vive hoje, né? Em que nós temos uma elite que perde as eleições sucessivamente aí já, né? E que vai para uma lei, né, capenga para dizer que a presidenta não pode ficar no poder. Então, o Drácon, ele escreveu as leis. Só que não foi suficiente. Por quê? Porque mantinha o privilégio da aristocracia rural. Então, pouquinho depois, né, cerca de 40 anos depois, 30 anos depois, veio Solon. Aí Solon já modifica algumas leis. Aí Solon, em 594 a.C., ele já modifica algumas leis. Então, o Solon, ele cria a possibilidade, aí sim, do rico, que tem a sua riqueza originada da terra, e o rico, que tem a sua riqueza originada do comércio, poderem ser iguais perante a lei, juridicamente. Então, a partir do surgimento das mudanças feitas pelo Solon, a partir de 594 a.C., nós temos o que se instala em Atenas, aquilo que é chamado de plutocracia, né? O governo dos ricos. Então, só os ricos governavam. Só os ricos poderiam assumir o cargo, né? Seja no poder executivo, seja no legislativo, certo? Na bulé, na eclésia, seja no poder judiciário, no Elieu, por exemplo, né? Só que então isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente. Por quê? Porque aquelas pessoas sem terra, os mais pobres, continuaram fazendo guerra contra a elite, aí no caso a plutocracia. Então o que aconteceu? Aproveitando-se desse esquema que estava de muita instabilidade, né, um cara chamado Pisístrato, ele usurpou o poder. Então ele instalou na Atenas antiga um governo pessoal e autoritário, que na história grega é chamado então de tirania. Então ele instala, a partir de 561, ele instala a tirania em Atenas e algumas outras cidades-estado gregas também esse processo se efetivou.
Por quê? Porque aí ele usou politicamente o apoio desses caras menos ricos, dos comerciantes, dos sem terra, que tinham pequenas propriedades e tal, do seu descontentamento para tomar o poder. Né? E aí ele governou fundamentalmente para essa classe média e para as pessoas mais pobres, né? E que acabavam tendo, ele, né, Pizista, acabava tendo a oposição, aí sim, da plutocracia, né? Sejam os grandes comerciantes, os grandes artesãos e também os grandes proprietários de terra, que combatiam então o Pizista. Então o Pizista, para poder ter legitimidade no poder, quer dizer, ter apoio, né, social, ele então fez coisas importantes, né? Ele modificou, modernizou o porto, investiu na infraestrutura da cidade, da urbanização, né? Ele incentivou o teatro, né, que vocês até estão estudando em arte, né, o teatro grego, né? Ele construiu teatros, né, que eram grandes festas dionisíacas e tal, de 3, 4 dias, né, e tal. E ele então conseguiu um apoio social. Só que isso não adiantou, né? Como a gente está vendo no Brasil atual, também não adiantou muito, né? O apoio social não adianta muito. Você tem uma elite e uma parte aí da classe média que não quer saber do direito dos outros, né? Então eles foram lá e combateram o Pisistrato, que foi então depois sucedido pelo Hípias, né, o seu filho, e o Hiparco também, mas aí era fundamentalmente o Hípias, né? O Hiparco logo é morto e tal, por problemas pessoais que ele teve lá com uma família de eupátridas. E o Pisístrato é combatido pela elite dos eupátridas com o apoio dos esparcíatas lá de Esparta, né? Que também eram os caras que tinham o domínio da terra em Esparta, né? Então o Pisístrato o Pisístrato morre, aí o Hípias, né, acaba sendo destituído do cargo. Então, como essa elite conseguiu militarmente, né, derrubar o tirano, começou outra luta social, outra guerra civil em Atenas, que então opôs os democratas, que aí sim era a ideia de que todo mundo que era livre era igual, né, independente da renda, né, e a elite dos grandes proprietários de terra, no caso de Atenas, os eupátridas. Então o partido dos eupátridas era do Iságoras, né, o líder era o Iságoras, e o Partido Democrata, o Clístenes, era o líder. E com o apoio social muito grande, o Clístenes conseguiu vencer, né, a guerra contra o Iságoras, contra os eupátridas, e aí sim impõe efetivamente a democracia em Atenas, que é aquela que a gente já aprendeu, né? Todo homem do sexo masculino, né, não todo ser humano, todo homem do sexo masculino, livre, ateniense e maior de idade, poderia participar diretamente do poder, votando, sendo indicado para os cargos e tudo mais. Então, o Clístenes consegue efetivamente, em torno de 510, 509, né, a guerra se estende mais ou menos até 506 a.C., ele consegue impor a democracia vencendo os eupátridas. E aí, então, por isso que o Clístenes é chamado então do pai da democracia ateniense, né? Aí, no caso, o que nós vamos ter, né, em desenvolvimento a isso, né? Aí se instalou o governo democrático em Atenas, e aí 20 e poucos anos depois, nós temos, né, com o desenvolvimento comercial muito grande, que já vinha da colonização grega desde o século VIII, aqui nós estamos já, né, no início do século V, né, antes de Cristo. Então, com o desenvolvimento comercial, Atenas e muitas aliadas de Atenas, também democráticas, e que tinham um desenvolvimento comercial grande, essas cidades começaram a pressionar cidades gregas da Jônia, que é a atual região da Turquia, a se
separar da dominação persa. Então, não gostando muito disso, né, o imperador persa, que era, no caso, o Dario I então vai invadir a Grécia. Então, nós vamos ter no início, 490, né, a.C., nós vamos ter a chamada Primeira Guerra Médica, ou greco-pérsica, ou pérsica. Então, Dario invade em represália ao aquele apoio, né, que as cidades gregas do continente estavam dando às cidades gregas da Jônia, que eram dominadas pelos persas. Aí, então, ele acaba invadindo, mas acaba perdendo a guerra, né, na Batalha de Maratona, que eu contei para vocês, né? Aí em Maratona, que é uma cidade-estado grega, que fica distante 42 quilômetros de Atenas, aí houve essa corrida até Atenas para dizer que houve a vitória. E por isso que a maratona na Olimpíada, né, tem 42 quilômetros, por causa exatamente da distância entre a cidade de Maratona e Atenas. E é por isso que ela chama maratona, né, por causa da cidade-estado. Né? Aí depois, né, só um parênteses, né, nos Jogos Olímpicos, ela ganhou 42 km, 192 metros, porque aí tinha que passar numa das Olimpíadas de Londres, né, teve que passar em frente ao palácio lá da rainha, né, o palácio de Buckingham. Aí, então, 42 km, 192 metros. Mas, fundamentalmente, é a distância da cidade de Maratona e da cidade de Atenas. Por isso que eu falei para vocês, por que é 42? Podia ser 40, podia ser 50, né? Mas é 42 exatamente por causa disso. Bom, aí 10 anos depois, gente, o que vai acontecer? 10 anos depois, o imperador Xerxes, que é aquilo que eu expliquei para vocês, tem um filme 300, né? Aquele filme que está rolando por aí, mais recente. Tem um antigo, né? Se chama 300 de Esparta, e tem esse mais novo que chama 300 só. Inclusive, né, o ator brasileiro Rodrigo Santoro faz o imperador persa, o personagem dele é o Xerxes I, que é o imperador persa, filho do Dario I, que era o cara que tentou invadir a Grécia primeiramente, tá? Aí ele invade, consegue inclusive, né, Xerxes consegue inclusive invadir Atenas, destruir praticamente a cidade toda, só que ele acaba tendo um revés marítimo, e aí ele retira as tropas, vai para a luta marítima e acaba perdendo a guerra. Então aí, na Segunda Guerra Pérsica, os gregos também vencem. Né? E aí tem uma consequência a vitória grega. Né? As cidades-estados gregos se reuniram e formaram uma liga militar que era para prevenir uma futura possível invasão persa, né? Depois dessa Segunda Guerra Médica. Essa união das cidades-estado gregas é chamada de Liga ou Confederação de Delos. Delos é uma pequena ilha, né, da Grécia insular, que era muito famosa pela religião, pela religiosidade, né, tal, onde os peregrinos, né, na religião iam para lá, e lá ficava então a marinha, o tesouro da Liga de Delos. Ao longo do tempo, Atenas se apropria desse tesouro da Liga de Delos e começa então a reformar a cidade que tinha sido destruída pelo imperador Xerxes, né, que é o Rodrigo Santoro no filme. Então, o que acontece? Só outro parênteses, né, no filme, né, os 300 de Esparta, né, comandados pelo rei Leônidas, eles enfrentam milhares de persas na chamada Batalha de Termópolis, não é, que eu expliquei a vocês que os espartanos, com 300 homens, né, perderam para os milhares de persas. Né? Só que isso foi importante no sentido de que a batalha foi muito mais dura do que você imaginava, né? Apesar de só ter 300 homens, né, e tal, e isso retardou o avanço dos persas na Segunda Guerra Pérsica. Então o que vai acontecer? A Liga de Delos é formada e Atenas então toma a liderança da cidade-estado grega, querendo que a sua moeda, o seu comércio e o seu sistema de governo seja imposto às outras cidades. É uma coisa que não agradou muito Esparta, e Esparta então acaba abandonando a Liga de Delos, né? Já tinha abandonado,
e aí vê-se certa por ter abandonado, porque senão tinha que pagar impostos para Atenas e tinha que acabar com o seu sistema oligárquico e adotar um sistema democrático. Aí depois nós tivemos a Terceira Guerra Pérsica, né, que na realidade alguns historiadores até falam que não foi propriamente uma terceira guerra, né, foi, né, uma forma de que os gregos encontraram para assinar um tratado de paz, porque até então não tinha um tratado de paz. E aí os gregos assinaram um tratado de paz chamado Paz de Cálias com os persas, onde os persas se diziam então satisfeitos com o território e tal, que não ia invadir a região da Grécia, certo? Então a próxima é Guerra do Peloponeso. Um abraço.